Deus não existe. Eu confesso que demorei um pouco para pensar em uma introdução que cativasse nesse vídeo, mas acredito que essa afirmação por si só já é cativante. Afinal, a existência ou não de Deus talvez seja a questão mais importante da humanidade. Eu já adianto que esse não vai ser um vídeo com os argumentos mais convencionais que todo mundo já está cansado de ouvir, como o problema do mal e o trilema de Epicuro. Eu dividi o vídeo entre os 5 argumentos mais fortes teístas e refuto cada um deles de maneira progressiva, do mais fácil, entre aspas, de ser refutado, até o mais difícil, na medida em que cada um vai ficando mais complexo. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco denso, entretanto, tentei deixar da maneira mais compreensível possível. Quando se trata de teísmo e essas discussões sobre a existência de Deus na internet, acredito que os principais nomes são Guilherme Freire, Rodrigo Silva e o Tasso Licurgo. Uma coisa que especificamente eu concordo em partes com o Guilherme Freire é de que muitos dos outros nomes conhecidos na internet pecam em tentar provar a existência de Deus através da ciência. Como ele mesmo diz, a ciência estuda o material, o físico. Sistemas na química, por exemplo, é qualquer porção do universo delimitada para estudo. Deus não é material, não é físico, é algo que transcende. Então a ferramenta correta para o estudo de Deus seria a metafísica, a área que estuda o ser enquanto ser, condições mais profundas da existência. Se trata do que não é empírico, que não pode ser medido diretamente, ao contrário da ciência. Estou dizendo isso e contextualizando porque o primeiro argumento se relaciona com isso, e por mais que eu concorde que Deus é objeto de estudo da metafísica, ao longo do vídeo vamos ver que é impossível não relacionar com a própria física. Argumento teísta 1. A complexidade da natureza exige um criador, a famosa teologia intuitiva. De maneira resumida, esse argumento diz que o mundo manifesta ordem, regularidade e complexidade. Logo, a conclusão teísta é de que essa ordem só se explica através de uma inteligência projetante, um criador, o chamado design inteligente. O argumento do design inteligente costuma usar uma imagem clássica. Se encontramos um relógio na praia, concluímos que houve um relojoeiro. Logo, ao encontrar um universo complexo, devemos concluir que houve um criador. Essa analogia a princípio parece forte porque ela apela à nossa experiência cotidiana, mas ela falha em 2 pontos fundamentais. O primeiro seria o viés antropocêntrico, onde projetamos nossa experiência humana no cosmos. O raciocínio assume que tudo que exibe ordem tem que ter sido moldado por uma mente semelhante à humana. Isso é puramente antropocentrismo, a tendência de usar a experiência humana como medida do real. Em outras palavras, olhamos para o universo como se ele fosse um grande objeto semelhante aos que fabricamos. Relógios, cidades, máquinas, mas isso é uma projeção e não uma observação. É como se uma formiga, que só conhece túneis feitos por outras formigas, concluísse que cavernas naturais também foram construídas por formigas gigantes. Ela estaria extrapolando indevidamente da própria experiência para uma escala que não domina. Outro ponto seria o deslocamento de categorias que não pertencem ao mesmo tipo. Artefatos artificiais, relógios, ferramentas, pontes, existem dentro de um ambiente maior, no qual causamos transformações. O universo, por outro lado, é o próprio palco onde causas, agentes e artefatos podem existir. Ele não é um objeto encontrado no espaço, ele é a própria estrutura, dentro da qual encontrar, causar e construir fazem sentido. Ou seja, comparar o universo a um relógio mistura categorias. O universo não está para um criador como um relógio está para um relojoeiro. Imagine comparar a geometria de uma cidade com a própria existência do espaço físico. A cidade realmente exige arquitetos e engenheiros. Ela é um arranjo dentro do espaço, mas o espaço em si, a noção de dimensão, volume e distância, não precisa de um arquiteto para existir. Ele é o contexto no qual arquiteturas são possíveis, não um artefato projetado. Da mesma forma, o universo não é um objeto dentro de um contexto maior, ele é o próprio contexto. Muitos sistemas exibem complexidade sem projeto. As dunas com padrões regulares surgem do vento e das partículas. Termites, os cupins, constroem estruturas coletivas impressionantes por regras locais simples. E os cristais formam simetria através de leis físicas. Esses exemplos mostram que ordem emergente pode brotar de interações locais e leis naturais, sem invocar intenção. Na biologia, a seleção natural gera aparente design. Olhos complexos não surgem por planejamento, mas por processos cumulativos de variações de seleção. Substituir o design por mecanismos que preferem certas configurações reduz a necessidade explanatória de um agente inteligente. Se a complexidade exige um criador complexo, então surge uma pergunta ainda mais fundamental. Quem criou esse criador complexo? Invocar um designer infinito empurra o problema para trás sem resolvê-lo. É uma explicação recursiva que muitas vezes piora a simples pergunta original. Mas vamos falar disso mais pra frente. O erro categórico final é que mesmo que admitamos que alguma forma de agência contribui para a ordem, nada na observação empírica impõe que tal agência possua atributos teístas, no caso onipotência, benevolência e personalidade, como o clássico Deus cristão. A inferência do Deus das religiões não decorre logicamente do reconhecimento de ordem. A sensação de projeto nasce de analogias úteis, mas desajustadas. Ordem não implica necessariamente intenção.
processos de emergência, seleção e leis físicas oferecem explicações competitivas, muitas vezes mais econômicas e empiricamente testáveis, que tornam um salto para um criador desnecessário como uma hipótese explanatória. Afinal, à medida que a ciência cresce, cada vez mais Deus diminui. Argumento teísta 2. Tudo tem uma causa, logo, o universo também. Deus é a causa. Parece intuitivo, entretanto, nota-se uma contradição lógica. Se absolutamente tudo precisa de uma causa, então Deus também deveria ter uma. Criar uma exceção especial, tudo tem causa, menos Deus, é como escrever uma regra e na frase seguinte colocar um asterisco dizendo que ela não vale para o caso que nos interessa. Isso mostra que a premissa não é universal. Ela é moldada para chegar ao resultado desejado convenientemente. Além disso, a própria noção de causa é algo que só faz sentido dentro do espaço-tempo. No mundo físico, onde eventos seguem antes e depois, exigir uma causa para a origem do próprio espaço-tempo é como pedir para saber o norte do Polo Norte. A pergunta parece coerente, mas usa categorias que simplesmente não se aplicam à situação. É como perguntar quem é o sujeito de uma frase antes de sequer existir a linguagem, ou qual é a cena anterior antes do primeiro frame do filme. Em regimes pré-espaciais, como os descritos pela física de altas energias, o conceito comum de causalidade pode nem existir. A cosmologia contemporânea reforça isso. Modelos como o de Hertel-Hawking, a gravidade quântica em loop ou os universos cíclicos mostram que o cosmos pode emergir de flutuações quânticas ou existir eternamente em uma estrutura mais profunda, sem precisar de uma causa externa no sentido clássico. Não é que a ciência tenha provado que o universo não tem causa, é que ela mostra que a causa não é uma necessidade lógica, apenas uma preferência intuitiva herdada de nossa experiência cotidiana. Por fim, o argumento comete a chamada falácia da composição, porque eventos dentro do universo parecem ter causas, conclui-se que o universo inteiro precisa ter uma. Cada célula tem uma função específica, absorção, proteção, mas o organismo, como um todo, não tem a mesma função de suas células. O raciocínio não se transfere automaticamente da parte para o todo. Assim, a causa primeira não é uma conclusão inevitável, e sim uma hipótese metafísica, legítima, mas não obrigatória. Agora entramos nos dois argumentos que eu acredito serem os favoritos das principais figuras teístas da internet, o argumento 3 e 4, respectivamente a primeira e a terceira via de São Tomás de Aquino, que teoricamente deveriam provar a existência de Deus. Embora eles se relacionam com o anterior, eles se aprofundam mais ainda na metafísica. Argumento teísta 3, clássico tomista, o argumento do movimento, a primeira via de Tomás de Aquino. Para começar, o movimento tomista não é um conceito de movimento da física. Não se trata de deslocamento, aceleração ou energia, mas de passagem de potência a ato, uma categoria metafísica que não existe na física moderna. Na metafísica aristotélico-tomista, potência é aquilo que algo pode vir a ser. Ato é o que algo já é. Por exemplo, quando a madeira fica quente, ela passa da potência de estar quente ao ato de estar quente. Isso já conta como movimento. Tomás de Aquino, na primeira via, parte justamente dessa ideia ampliada de movimento. Ele observa que tudo que vemos mudando, aquecendo, esfriando, deslocando, transformando-se, só muda porque algo já em ato provoca essa mudança. Algo frio não esquenta a si mesmo. Algo potencial não se atualiza sozinho. Para haver atualização é preciso um agente já atualizado. Se seguimos essa cadeia de A que move B, que move C, ficamos com a questão decisiva. Pode essa sequência regressar ao infinito? Tomás responde que não. Um infinito atual de causas simultâneas seria como tentar projetar uma corrente sem ter um elo inicial fixo. Nada sustentaria a série. Todos os elos estão ligados porque existe um elo inicial. Para que qualquer movimento esteja ocorrendo agora, deve haver um ponto de partida que não precise ser movido, um agente cuja atualidade não depende de outro. A isso ele chama motor imóvel. Esse motor imóvel não é um empurrador inicial no passado, é um fundamento metafísico presente, a realidade cuja plenitude de ato explica por que as coisas podem mudar até agora. Tomás identifica essa realidade como Deus. A discussão moderna continua a cutucar esses conceitos, potência, ato, causalidade simultânea, mas a estrutura lógica da primeira via gira em torno dessa transição entre potência e ato e da impossibilidade de uma regressão infinita de atualizadores. Atualmente, isso é como tentar explicar o funcionamento de um celular usando a teoria dos 4 elementos da Grécia Antiga. A estrutura conceitual simplesmente não conversa com o objeto em análise. Assim, o argumento opera em um vocabulário que não descreve o mundo tal como o entendemos hoje. Tomás afirma que não pode haver uma regressão infinita de movimentos, ou atualizações, mas essa proibição não é demonstrada, é assumida dentro de seu sistema aristotélico. A matemática contemporânea lida confortavelmente com infinitos bem definidos. Séries infinitas, conjuntos infinitos e estruturas sem o primeiro termo não geram contradições. Portanto, a ideia de um regressus ad infinitum não é um absurdo lógico. Dizer que a cadeia de atualizações precisa terminar em um ponto especial é, no máximo, uma preferência metafísica, não uma necessidade racional.
Mesmo que aceitássemos a tese de que deve existir um primeiro atualizador, nada obriga a identificá-lo como Deus. Um motor imóvel pode ser entendido como um estado quântico inicial, como as leis fundamentais da física ou como um campo energético primordial. Nenhuma dessas hipóteses exige consciência, intenção ou personalidade. É o mesmo que encontrar uma engrenagem fundamental em um mecanismo e deduzir, sem justificativa, que ele deve ser um engenheiro consciente. O salto de um princípio ontológico básico para um Deus pessoal, que pensa, quer, ama e intervém, não está no argumento. É acrescentado depois, sem sustentação lógica. Assim, o motor imóvel tomista, quando interpretado com rigor, não leva ao teísmo. Ele é uma categoria abstrata, um ponto conceitual de partida, mas não uma mente divina. A força do argumento depende de aceitar um vocabulário metafísico, pré-moderno e de conceder um salto não justificado até um Deus pessoal, algo que a filosofia e a ciência contemporânea não corroboram. Argumento teísta 4. Argumento da contingência, terceira via de Aquino/Leibniz. Esse daqui, particularmente, eu já vi muitos teístas começarem suas palestras com a seguinte pergunta: por que existe algo ao invés de nada? O argumento da contingência, a princípio, pode soar profundo porque toca numa pergunta que intuitivamente nos desconcerta. Mas ao examiná-lo, percebemos que ele se apoia em premissas que parecem naturais apenas porque estamos acostumados com elas. Em lógica modal, algo necessário é simplesmente aquilo que é verdadeiro em todos os mundos possíveis. Uma regra formal, não uma característica concreta da realidade. Confundir essa necessidade formal com necessidade ontológica é um equívoco categorial. É tomar uma validade dentro de um sistema simbólico como se ela descrevesse uma exigência do ser. Seria basicamente concluir que porque no xadrez o rei não pode se mover como cavalo, então no mundo real existe alguma entidade, rei, ontologicamente, impedida de fazer o movimento em L. A regra vale no jogo e não no cosmos. Da mesma forma, o fato de algo ser necessário enquanto proposição modal não implica que exista algo na realidade física cuja existência seja inevitável. Em outras palavras, a necessidade lógica não gera, por si só, necessidade de existência. É como medir os ângulos internos de um triângulo na matemática euclidiana. No papel, funciona. Agora, no espaço real, físico, com regras completamente diferentes da lógica euclidiana, isso muda completamente. O argumento assume que o nada é uma alternativa real e metafisicamente possível, mas nada é um construto linguístico, um símbolo para indicar a ausência, não um estado físico. É como tentar imaginar a cor transparente do silêncio. Parece que estamos pensando em algo, mas na verdade estamos misturando categorias que não se aplicam ao mundo. Na física, o vácuo quântico não é nada, é um campo cheio de energia e possibilidades. Assim, não faz sentido tratar o nada puro como se fosse a opção mais simples, mais natural ou mais provável. Dessa forma, o argumento da contingência perde sua força. Ele começa com perguntas legítimas, mas termina onde não há justificativa lógica para chegar. O suposto ser necessário não é exigido pela filosofia moderna, nem pela física, nem pela lógica, e certamente não precisa se parecer com um deus teísta tradicional, algo já frisado extensivamente nesse vídeo. E por último, talvez o argumento mais debatido ao longo dos séculos e mais complexos de serem refutados, o argumento teísta 5, argumento da moral objetiva, Kant e C.S. Lewis. Bom, inicialmente, o argumento comete a falácia do fundamento único. Ele supõe que se existe moral objetiva, então necessariamente existe um legislador moral absoluto, mas isso é apenas uma das muitas maneiras possíveis de fundamentar normas morais, não a única. O famoso dilema de Eutífron expõe uma fissura profunda na teoria moral teísta. Se algo é bom porque Deus manda, então a moral é arbitrária. Deus poderia decretar que torturar inocentes é bom, e isso se tornaria correto. Se, por outro lado, Deus manda o que é bom porque é bom, então a moralidade existe independentemente de Deus. Ele apenas a reconhece. Em ambos os casos, Deus deixa de ser o fundamento último da moral e a objetividade se perde completamente. A filosofia contemporânea oferece diversas rotas para fundamentar uma moral objetiva sem recorrer a uma instância teísta. O realismo moral secular, por exemplo, entende valores como propriedades abstratas, independentes de vontades humanas, algo mais próximo de uma descoberta do que de uma invenção normativa. Modelos atualizados de ética evolucionária mostram como padrões estáveis de cooperação podem emergir espontaneamente de pressões adaptativas e da própria dinâmica de sociedades complexas, sem exigir um legislador transcendente. O contratualismo contemporâneo, por sua vez, deriva as normas de racionalidade cooperativa. Agentes que buscam coexistência não podem racionalmente preferir princípios que destruam a própria possibilidade de convivência. Há ainda abordagens que tratam a moral como uma propriedade emergente de sistemas racionais, tal como a própria racionalidade é uma propriedade emergente de redes neurais complexas. Nada disso exige um legislador divino, exige apenas estruturas naturais suficientemente ricas para gerar normatividade a partir de condições evolutivas, cognitivas e sociais. Outro erro frequentemente do argumento teísta é confundir ontologias diferentes.
A existência de valores morais não implica a existência de uma pessoa que os emita, assim como a existência de verdades matemáticas não implica um matemático transcendental que as crie. São categorias distintas, valores e legisladores não são sinônimos. E por fim, a própria moral humana observável é tudo menos fixa. Ela muda ao longo da história, varia entre culturas, depende de pressões evolutivas, contextos sociais e dinâmicas cognitivas. Isso é difícil de conciliar com a ideia de um padrão moral absoluto, imutável e universalmente revelado. A diversidade moral não prova que não exista um Deus, mas enfraquece fortemente a tese de que nossa moralidade cotidiana aponta diretamente para um padrão divino pré-estabelecido. Assim, o argumento da moral não falha por ser superficial, ele falha justamente por tentar derivar uma conclusão metafísica maior do que suas premissas suportam. Moralidade pode ser objetiva, profunda e vinculante sem precisar de um Deus por trás. E se Deus existir, a moral não depende logicamente dele para ser o que é.